Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Dona Ana Guimarães, médium e oradora espírita, conta uma história emocionante acerca de uma mãe sofredora e ela, de alguma forma, acabou fazendo parte, contribuindo como instrumento de Deus. Uma situação que vamos relatar para os irmãos. Quando ela veio morar no Rio de Janeiro, vindo do interior de São Paulo, passou a fazer parte de um grupo de senhoras que se reuniam à parte da tarde para fazer costura, roupinhas de bebê. Ela própria apenas fazia pequena leitura e comentários, era o seu trabalho, era a sua parte. E observou uma senhora de cabelos brancos que sempre participava, mas sempre muito silenciosa. Apesar dos cabelos brancos, ela era razoavelmente jovem, tinha um rosto jovem. E certa feita, ela também fazendo parte de grupos que visitavam hospitais, manicômios, visitando o manicômio, ela conheceu um rapaz que era muito arredio. As pessoas conheceu outros também. Havia quartos onde mais de uma pessoa poderia ficar, e havia quartos isolados, onde a pessoa ficava isolada. Era o caso desse jovem. No seu quarto, as paredes eram todas acolchoadas, porque ele era muito violento, muito agressivo. E ela passou a visitá-lo, a levar coisas, mas ele era sempre muito arredio, ficava à distância, por mais que se falasse ou que se buscasse conversar com ele permanecia calado e só pegava aquilo que as pessoas deixavam na grade quando a pessoa ia-se embora. E numa dessas visitas, ela observou aquela senhora de cabelos brancos sentada e ela a reconheceu, mas não sorriu, apenas a cumprimentou. Ela se aproximou e ela perguntou então a dona Ana: a senhora está visitando aos internos? Sim. A senhora poderia levar essas coisinhas que eu trouxe para aquele rapaz do quarto tal? Claro. Mas por que a senhora mesma não leva? Vem conosco. Ele é meu filho e eu não posso levar. E a senhora, por favor, também não diga a ele que fui eu que mandei, porque senão ele não aceita. Dona Ana ficou chocada com aquela fala daquela senhora que parecia tão sofrida. Ela levou e foi-se embora. Numa outra ocasião, tornou a encontrá-la. E ela então convidou Dona Ana para que se sentasse ao seu lado e começou a contar a história dela. O seu filho, desde cedo, desde bebê ainda, tinha uma espécie de animosidade com relação ao pai. Quando o pai o pegava no colo, ele reagia, chorava, esperneava, e foi crescendo assim, com aquele ar de contrariedade sempre perante ao pai. E havia reciprocidade, o pai também, de alguma forma reagia assim. Quando chegou na adolescência, ela descobriu que o menino começou a usar drogas. E ficou muito preocupada e temerosa de que o pai também descobrisse. Assim acabou escondendo.
Mas, quando ele completou 20 anos, o pai descobriu a situação e foi uma briga terrível, um alvoroço terrível dentro de casa que ela não tinha como suportar. E o pai, então, disse ao seu filho que ele fosse embora, que ele saísse de casa. A mãe reagiu, ele é jovem, ele não tem como sobreviver lá fora. Você escolhe, você pode ir com ele ou permanecer comigo. Mas nós três não podemos mais ficar aqui. E ela, muito chorosa, o filho gritou: vem, mãe, comigo. Meu filho, você é jovem. Eu amo a você muito, mas amo também a seu pai. Ele precisa de mim. Você escolhe ele, então? E saiu dizendo que nunca a perdoaria por isso. Ela, no entanto, disse a ele: filho, eu te perdoarei sempre. E quando ele se foi junto com ele o seu próprio coração. A partir daquela data, ela passou a procurá-lo pelas ruas do Rio de Janeiro. Toda vez que o pai, o seu marido, saía para o trabalho, ela ia pelas ruas e olhava a feição dos mendigos para ver se não descobria ali o seu filho. 4 anos depois, lhe disseram que ele estava internado no manicômio. E ela foi até lá. Disseram a ela que ele não reconhecia ninguém, que era muito agressivo, permanecia sempre calado. Ela pediu autorização para vê-lo. E quando chegou próximo à grade, ele reagiu violentamente, com palavras agressivas, tentando agredi-la. Então, ele a havia reconhecido. Ela precisou se afastar. E daquele momento em diante, ela ficava sentada ali, esperando que alguém pudesse levar coisas para ele. A partir daquela data, Dona Ana passou a tentar conversar com ele, atraí-lo, falar coisas. E aos poucos, ele começou a se aproximar. Um passo, depois outro. E depois, ela começou a falar sobre filhos e mães. E ela disse que tinha 4 filhos e que provavelmente o mais velho, quando chegasse à idade dele, ficaria parecido. Ele sorriu. E a senhora, quando seus filhos crescerem, vai gostar deles? Qual a mãe que não gosta, meu filho? Existe mãe que não gosta de filhos? Não, não existe. E os filhos que odeiam mães? Os filhos não odeiam mães. E foi dialogando com ele, procurando de uma certa forma, com um jogo de palavras, comovê-lo, até que ele chegasse à conclusão de que a mãe era o verdadeiro amor presente na vida de todos os filhos. Em um diálogo, ela chegou a dizer do sofrimento de uma mãe quando vê o seu filho partir e não pode ir junto com ele. Aos poucos ele foi sendo convencido.
Até que certa feita ela perguntou se não poderia levar ali a sua mãe. Em princípio, ouviu dele uma negativa, mas aos poucos ele foi se convencendo e aceitou que ela viesse. E ela então, colocada ali na porta, na grade, olhava para o filho, que encostado na parede, choravam ambos, as lágrimas desciam. Na semana seguinte, Dona Ana não pôde visitar o manicômio, não sabe por que razão, mas 15 dias depois, o telefone tocou na sua casa, era aquela senhora, para lhe dizer que o seu filho havia desencarnado. Ele estava muito doente, os médicos haviam avisado a ela. E ela havia ido visitá-lo. E o filho perguntou se ela não podia entrar. Ela pediu autorização, o enfermeiro ali presente autorizou. Ela entrou, sentou-se no chão. O filho aproximou-se, colocou a sua cabeça no seu colo. Ela começou a carinhá-lo com seus dedos entre os seus cabelos, massageando-os, acarinhando-os, e disse: "Eu te amo, meu filho. Eu te amo muito, meu filho." E ficou repetindo essa frase. Quando percebeu que a sua cabeça ficou um pouco mais pesada sobre o seu colo, quando ela descobriu que ele havia desencarnado nos seus braços. O amor de mãe, muitas vezes incompreendido, colocado também em diversas situações, onde a escolha vai lhe marcar o coração para sempre, vai lhe marcar a vida. Posteriormente, abraçada ao seu marido, choraram juntos. E ele disse: "Eu também o amava, mas não sei por quê. Essa animosidade sempre existiu entre nós." A reencarnação, os comprometimentos assumidos noutras vidas, que marcam a trajetória do espírito e avança para as novas experiências. Razão por que Jesus recomenda: perdoa, reconcilia-te com teu inimigo, com teu adversário, enquanto caminhas com ele. Ouçamos os ensinamentos de Jesus e pratiquemos em nossos dias. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.